Você clicou nesse vídeo porque você tá com preguiça, né? Tô ligado. Ou você tá com insônia, né? Nesse caso eu vou tentar não gritar muito pra não te atrapalhar, tá? Mas bora aqui resumir toda a primeira temporada de Wandinha, pra você que já quer ir direto pra segunda temporada, lembrando o que aconteceu na primeira. Episódio 1, Wandinha é só desgosto. Logo no início somos apresentados a Wandinha de uma forma simples, direta e eficiente. Vemos seu sarcasmo, sadismo, apatia social e um pouco de seus poderes, enquanto ela vinga o bullying que seu irmão Pugsley sofre jogando piranhas na piscina onde estão os valentões. Obviamente que Wandinha é expulsa por isso e então somos apresentados para os outros membros da família Addams, pelo menos parte deles. Seus pais, Mortícia e Gomes, tão sombrios quanto ela, só que perdidamente apaixonados, e o mordomo Tropeço enquanto eles levam ela para sua nova escola, que é onde seus pais estudaram. Ainda no início somos apresentados ao principal mistério da temporada, quando vemos um homem ser atacado por um monstro numa floresta perto da escola onde Wandinha vai estudar. Ela então é deixada em Nunca Mais, uma escola para pessoas, digamos, diferentes, os excluídos, como eles são chamados ali. Inclusive essa é uma das várias referências ao escritor Edgar Allan Poe, um dos meus favoritos, diga-se de passagem. Vemos então uma grande sequência com alguns dos principais personagens que vão participar dessa primeira temporada sendo apresentados, começando com Larissa Wims, a diretora da escola e ex-colega de quarto de Mortícia. Depois Enid Sinclair, que vai ser a colega de quarto de Wandinha e é totalmente o oposto dela. Inclusive uma coincidência que Enid é o nome da personagem principal do meu livro que tá publicado na Amazon lá, né? A Viagem a Zileta. Enid então a leva para um tour pela escola e vai apresentando um pouco dos nichos ali dentro dos personagens, os Vamps, que são os vampiros, os Peludos, que são os lobos, grupo ao qual Enid faz parte, os Escamas, que são os sereianos, as sereias, apresentando também Bianca Barclay, que é um dos principais nomes da escola, e também Xavier e Ajax. A partir daí começa a vida escolar de Wandinha, com ela tentando se impor nessa nova escola, inclusive desafiando Bianca numa aula de esgrima, após defender Rowan, que é um outro personagem aí, e ela acaba perdendo esse desafio. E depois disso, pra piorar, ainda tentam jogar uma gárgula na cabeça dela quando ela tá andando pela escola, e ela é salva por Xavier. Mais tarde ela descobre que Mãozinha está com ela ali na escola e começa a usá-la como, por exemplo, para fugir da terapia que ela é obrigada a fazer na cidade próxima ali. E é na cidade de Jericó que ela conhece Tyler, que trabalha em uma cafeteria e é filho do xerife da cidade que tá investigando os assassinatos. Ainda na cafeteria, ela dá uma surra em 3 otários lá vestidos de peregrino. De volta à escola, vemos uma cena muito legal de Wandinha tocando cello e depois ela faz um plano com Tyler para ele ajudar ela a fugir da cidade durante um festival que vai acontecer. A fuga acaba não dando certo porque ela segue o Rowan até uma floresta, porque ele passa por ela destabilizado, e acontece que ele estava envolvido em umas coisas sinistras e ataca a Wandinha, alegando que ela ia destruir Nunca Mais. Porém, nesse momento ele é atacado pelo monstro que salva a Wandinha, mas que mata o Rowan. Episódio 2, Desgosto Solitário. Esse episódio começa com Donovan fazendo uma busca ali na floresta pelo Rowan, e depois conversando com Wandinha e com a diretora em Nevermore. Wandinha tenta convencer ele de que Rowan foi realmente morto, mas ele aparece do nada, fazendo ela pagar de louca. Então ela tenta descobrir mais sobre o que aconteceu naquela noite, falando com alguns dos clubes da escola, já que a diretora Wims disse que ela precisava participar de um, e para piorar, antes que ela consiga falar com o Rowan, ela descobre que ele foi expulso e tudo que ela tem tempo de fazer é enviar Mãozinha para segui-lo e descobrir o que tá acontecendo, enquanto ele é levado por Marilyn Thornhill, uma professora muito esquisita de lá que teoricamente é uma padrão, isso é, uma pessoa sem poder nenhum. Mãozinha perde o Rowan na estação de trem e aí a gente descobre que na verdade se trata de Wims, que é uma transmorfa, e estava se passando pelo Rowan. De volta à escola, Wandinha e Bianca disputam de novo, agora numa aula da professora Marilyn sobre plantas carnívoras, e descobrimos ali também que Xavier tem o poder de dar vida às coisas que ele desenha. Depois, em outra cena, vemos que a relação de Tyler e seu pai, o xerife, não é lá tão boa, pra variar, né? Mais tarde, Wandinha descobre um pouco mais sobre a página que ela pegou com o Rowan e usa Eugene Oettinger, do Clube de Apicultura, e Enid como cúmplices para poder voltar pra floresta e investigar um pouco mais. Lá ela encontra Tyler seguindo o pai dele e também encontra os óculos de Rowan, e ao tocá-los ela tem uma nova visão, que mostra Rowan e Xavier discutindo e também vê um nome no livro que Rowan carrega, Sociedade Belladonna. Voltando a Nunca Mais, ela continua investigando e descobre que Belladonna é uma sociedade estudantil que não existe mais. Então ela parte pro quarto de Xavier e Rowan, encontra uma máscara muito misteriosa embaixo da cama dele e tem que se esconder quando Xavier aparece. Depois, ainda no quarto, ela presencia uma discussão entre Xavier e Bianca, que são ex-namorados, e também ouve Bianca dizer que sabotou o time de Enid na Copa Poe, e decide, claro, ajudar sua amiga ou talvez só ferrar a Bianca mesmo. A Copa Poe é uma parte
parte muito divertida do episódio, e basicamente ela consiste em uma corrida. As equipes, todas com referências a Edgar Allan Poe, têm que atravessar um lago com um bote, depois correr por uma floresta para pegar uma bandeira e fazer todo o caminho de volta. Wandinha entra na equipe de Enid, faz esse caminho, mas ao tocar na bandeira que tá de frente para uma cripta, ela tem uma nova visão. Ela vê uma menina igualzinha a ela, só que toda de branco e loira, que diz para ela que ela é a chave. Ao acordar, ela percebe que a cripta pertence a Joseph Crackstone. Com a ajuda de Mãozinha, a equipe de Wandinha e de Enid vence a Copa, o que deixa a Enid muito feliz. E no final do episódio, ela descobre uma passagem secreta embaixo da estátua de Edgar Allan Poe, e depois de resolver um enigma, ela entra na sala secreta da Sociedade Belladonna. E lá ela encontra uma foto de seus pais, o livro secreto, e é sequestrada. Episódio 3, Amiga ou Desgosto. Começamos o terceiro episódio descobrindo que quem sequestrou Wandinha foi a Sociedade Belladonna, que ainda funciona clandestinamente. Entre vários alunos que são membros estão Xavier, Ajax e Bianca. Claro, sempre eles. O grupo havia sido proibido 30 anos antes, depois que um padrão foi morto por alguém de nunca mais. Mas o Wins faz vista grossa para esses alunos porque alguns dos pais são bastante influentes. Rowan fazia parte desse grupo, mas foi expulso antes dos acontecimentos com Wandinha. Eles então convidam ela para participar da sociedade, já que os pais dela eram parte, mas ela recusa e deixa o lugar. Agora, com o livro de Rowan nas mãos, ela junta a página rasgada com a outra e vê a ilustração completa, que mostra, além da personagem que parece com ela, um peregrino. Nesse episódio acontece o dia da interação, uma ação de integração entre os alunos de Nevermore e as pessoas da cidade, na qual grupos de alunos fazem vários trabalhos voluntários em lugares diferentes. E dessa vez também haverá uma inauguração de uma estátua muito importante para a cidade, e alguns alunos vão se apresentar, inclusive a Wandinha, graças à diretora Wins que colocou ela nessa. Já na cidade, conversando com Xavier sobre a pintura, ela descobre que o peregrino nela é ninguém mais, ninguém menos do que Joseph Crackstone, o fundador da cidade. E inclusive a estátua que vai ser inaugurada é dele. E ela então tenta se aproximar de algum lugar onde ela possa descobrir um pouco mais sobre Crackstone. Nesse meio tempo vemos o xerife conversando com o prefeito, que é pai de um dos peregrinos que Wandinha bateu lá no primeiro episódio, e nessa conversa percebemos que eles não gostam de Nunca Mais. Na verdade, o que rola é um grande interesse político e financeiro, já que os pais dos alunos bancam basicamente a cidade inteira. Wandinha troca de lugar com a Enid e vai fazer o seu trabalho voluntário num parque temático ali que emula a cidade de Jericó na época colonial, já que lá tem o museu do Joseph. Logo ela dá um jeito de vazar do trabalho voluntário que ela tinha que estar fazendo, depois confronta os 3 peregrinos novamente, dessa vez para defender o Wattinger, e depois dá um jeito de entrar no museu que está fechado para reforma. Nesse meio tempo vemos que estranhamente a professora Marilyn, que teoricamente é nova na cidade, conhece um pouco demais as pessoas ali. No museu, que teoricamente foi a casa comunitária, que aparece numa das pinturas de Crackstone, Wandinha descobre pouca coisa, já que a maioria das coisas ali são réplicas. Mas depois de ser expulsa de lá, ela conversa com Tyler e descobre onde está a verdadeira casa comunitária de 1600. Na verdade, as ruínas dela. Ela vai para o lugar apontado por ele, que está no meio da floresta, e depois de expulsar um sem-teto da ruína, ela acaba tendo uma visão ao tocar numa porta. Ela então vê Crackstone acusando a menina de sua visão anterior de bruxaria. A menina é uma antepassada de Wandinha, Goody Adams. O peregrino então joga ela na casa comunitária, onde estão vários outros excluídos ali, presos ao chão, e ateia fogo no lugar para acabar com todos eles. Goody Adams consegue fugir, deixando os outros para trás. Ao sair da visão, Wandinha segue algumas pegadas que no início parecem do monstro, depois vão virando humanas, e ela encontra Xavier, o que ela acha estranho. E mais tarde na apresentação, enquanto ela toca seu cello, boicota a inauguração da estátua, colocando fogo nela com a ajuda de Mãozinha. Depois ela discute com a diretora e vemos o sem-teto ser atacado pelo monstro. Porém, ele acaba sem querer tirando fotos dele. Fechamos o episódio com uma versão de Nothing Else Matters do Metallica à la apocalíptica, enquanto vemos uma sequência que vai mostrando que vários personagens escondem coisas sombrias dentro de si. Episódio 4, Noite de Desgosto. Wandinha abre o quarto episódio invadindo o necrotério da cidade. Mãozinha tampa a câmera com um chiclete preto, depois vai tirar cópias das fichas das vítimas anteriores do monstro, enquanto Wandinha vai ver o sem-teto. Ela é interrompida pelo xerife e pelo legista, e ouvindo a conversa deles, descobre que o monstro levou embora partes aleatórias das vítimas. E também ouvimos o legista falar pro xerife que ele vai se aposentar e sair viajando, o que a gente sabe que é um clichê, quem sabe sabe. De volta Nunca Mais, Wandinha faz um mural de investigação com as
fichas, o que faz Enid desmaiar, e depois, novamente, vamos para uma aula da professora Marilyn, só tem aula dela nessa escola. A aula dessa vez fala sobre a reprodução das plantas e como elas usam artimanhas sexuais, entre outras coisas, e Wandinha percebe que Xavier está ferido com arranhões no pescoço. E ainda nessa aula descobrimos que vai ter um baile chamado Raven e que nele vai tocar o DJ Sanguessuga. Essa informação é inútil para esse vídeo, mas eu quis trazer também. Depois da aula ela investiga o galpão de pintura do Xavier e descobre que ele tem várias pinturas do monstro, o que o torna ainda mais suspeito. Ao sair do galpão ela acaba encontrando o Xavier e para despistar ele e também se aproximar, ela acaba convidando ele para o baile. Enid então a leva para a cidade para elas comprarem vestidos juntas, mas o gosto delas é muito diferente, então elas se separam. Wandinha ainda para na frente do antiquário, vendo um vestido muito bonito por sinal, que combina mais com ela, e vê a psicóloga saindo de dentro do antiquário, e acaba conversando um pouquinho com ela, achando meio estranho. E depois ela vai falar com o xerife, e mesmo o xerife vendo que o desenho do monstro é compatível com a foto, ele diz que precisa de provas concretas, ele não tá muito afim de colaborar não. Ela vai embora então, e antes de deixar a cidade, ela conversa com o Tyler, que fica chateado porque ela vai no baile com o Xavier. De volta à escola, Wandinha remonta o mural de investigação lá na Casa das Abelhas do Eugene, e ele pede para ela ajudar ele com o Enid, ele quer levar ela no baile. Errado ele não tá. Mas também ele reconhece o lugar de uma das pinturas de Xavier e leva a Wandinha até uma gruta. Lá eles encontram ossos no chão, algemas na parede e também uma garra do monstro. Ela então volta pro galpão do Xavier, encontra um pano sujo de sangue, mas dessa vez ela é pega por ele. Ela o confronta e ele diz que, na verdade, ele tem pesadelos com essas coisas. E também lá se vai seu parceiro do baile. Depois dessa conversa, ela leva pro xerife tanto a garra quanto o pano com sangue, e já que ela não vai no baile, ela marca com o Eugene para fazerem uma tocaia na caverna naquela noite. Mas óbvio que ela vai no baile com o Tyler, e mesmo ela dizendo pro Eugene não ir naquela noite para eles marcarem em outro dia, ele vai sozinho pra floresta. No baile rola a dança da Wandinha, que fez a série viralizar muito legal por sinal, mas também rola algumas outras coisas, como por exemplo uma aproximação entre Wandinha e Bianca, e também descobrimos que Xavier não gosta muito do Tyler porque digamos que o Tyler tem impulsos meio agressivos. A festa acaba com um banho de sangue à la Carrie a Estranha, feito pelo filho do prefeito e seus amigos, filho do prefeito que era par da Enid, viu? E no meio do tumulto alguém esbarra na Wandinha, fazendo ela ter uma visão de que o Eugene tá correndo perigo. Ela então corre pra floresta e encontra ele ferido, e alguém botou fogo na gruta. Logo depois, aparece a professora Marilyn. Episódio 5, quem planta desgosto, colhe. O quinto episódio começa com Wandinha lendo uma ficha de um processo. Seu pai havia sido acusado de matar um homem padrão 32 anos antes, na noite do Raven. Sim, é o caso responsável por fechar a Sociedade Belladonna. A Wims, ainda aluna nessa época, deixava o baile quando viu um corpo cair na frente dela. Ao olhar pra cima, ela viu Gomes com uma espada na mão. Nesse episódio também acontece a Semana dos Pais, um evento especial na escola, no qual os pais vêm passar um tempo com seus filhos. E é só coisa boa, viu? A mãe da Bianca é uma golpista que quer tirar a filha da escola pra filha ajudar ela nos seus golpes. O pai de Xavier é ausente e não vai. A mãe de Enid é totalmente tóxica e extremamente crítica. E os pais de Wandinha são ótimos, não aceito críticas pra eles. Na apresentação, a diretora Wims mente dizendo que Eugene tá se recuperando bem, mas Wandinha revela pra gente e pra Enid que ele tá em coma. Depois da apresentação, a família Addams vai conversar com a diretora Wims. Mortícia pega o anuário da turma delas, que pertence à diretora, e inclusive ela vê sua foto arrancada ali, que cá entre nós a diretora arrancou, amassou e tacou no fogo. Wandinha então fala sobre o monstro, sobre tudo que tá acontecendo, e confronta a diretora sobre Eugene, mas o jogo vira porque ela diz que eles deveriam fazer terapia familiar, e lá vão eles por culpa do Gomes. Na cidade vemos que o xerife não gosta do Gomes, considera ele um criminoso, e a terapia não vai lá muito bem, já que a Wandinha confronta eles, querendo saber a verdade sobre aquele acontecimento de 30 anos atrás, e enquanto Gomes parece compreensivo e triste, Mortícia fica muito ofendida e vai embora de lá, dando fim à sessão. Depois Wandinha vai visitar Eugene e conhece suas mães, e descobre que pela primeira vez ele se sentia bem na escola, o que faz ela se sentir muito mais culpada. Então vemos o xerife no necrotério. Acontece que o legista se matou, deixando uma carta que incriminava o Gomes pelo crime de 30 anos atrás. E a câmera de segurança infelizmente não podia ser usada porque ela foi tampada com chiclete preto. Gomes é preso durante o almoço da escola, e durante a
a visita de Wandinha na cadeia e lhe conta a versão dele da história, mas ela percebe que ele tá escondendo alguma coisa. Ela então vai confrontar o xerife e descobre que toda a família de Garrett, o jovem morto em questão, morreu por conta desse acontecimento. Sua mãe se matou, seu pai morreu de tanto beber e sua irmã foi enviada para o exterior, porém morreu afogada. Wandinha então vai confrontar sua mãe e descobre toda a verdade. Garrett perseguia Mortícia, ela inclusive denunciou ele pro xerife, mas nada foi feito. E na noite do baile, ele invadiu a escola, tentou matar o Gomes com uma espada, porém Mortícia conseguiu pegar a espada e matou ele primeiro. Gomes, então super cavalheiro e apaixonado, assumiu o BO pra ele. Wandinha e Mortícia então vão pro cemitério, desenterram Garrett e também são presas por isso. Porém, elas descobrem que ele foi envenenado por Belladonna, pois seu corpo ainda estava preservado e com manchas azuis e tal. Elas, claro, roubam um dedo dele e ao tocar esse dedo, Wandinha tem uma nova visão e descobre que o pai de Garrett havia enviado ele para matar não só Gomes, como todos os excluídos da escola, e que, por acidente, ele acabou sendo envenenado pelo próprio veneno que carregava. No dia seguinte, elas vão lá confrontar o prefeito, já que ele era o xerife na época, e ele, na verdade, já sabia de tudo e tinha só abafado o caso. Então ele faz Gomes ser solto. Tudo acaba bem e então, antes da família partir, Mortícia entrega para Wandinha o anuário de Wims com uma pista de que a Wims é uma transmorfa. E claro que a Wandinha percebe isso. O episódio acaba com a diretora sendo confrontada pela Wandinha. Nossa, quantas vezes eu falei confrontado, meu Deus. A diretora diz que tudo que faz é para proteger a escola e que encobertou a morte do Rowan com consentimento da família dele. E então elas são interrompidas, pois alguém escreveu choverá fogo com fogo no jardim. Episódio 6, toma lá da cá. O sexto episódio começa com Wandinha tentando se comunicar com Guri Adams, mas ela é interrompida por Enid e logo em seguida recebe uma mensagem dizendo que é para ela ir para a cripta do Crackstone à meia-noite. Ela e Enid vão para lá, mas se trata de uma festa surpresa. Sim, é aniversário da Wandinha, ela faz 16 anos. Ela caga pra todo mundo que tá ali, que liga minimamente pra ela, e então foca na cripta ao seu redor e acha uma inscrição na pedra que diz o seguinte: choverá fogo quando eu me erguer. Ao tocar no entalhe, ela tem uma nova visão. Ela vê Good, que diz que Wandinha é o corvo de sua linhagem, e ao ser questionada sobre como controlar o poder, ela responde que não se controla um rio turbulento, se aprende a navegar. Ela então mostra uma mansão pra Wandinha e diz que para parar Crackstone, ela tem que encontrar aquele lugar. De volta a Nevermore, ela desenha o portão que ela viu e recebe presentes de seus pais e de Enid. Depois ela vai novamente visitar Eugene no hospital e encontra a psicóloga, que parece sempre muito suspeita, viu? Depois vemos que o prefeito pediu uma cópia do atestado de óbito de Lauren Gates, filha da família Gates, irmã do Garrett, que morreu lá em Nevermore. Ainda na cidade, Wandinha pergunta pro Tyler se ele conhece aquele portão. Ele diz que não. Ela troca algumas farpas com o xerife e volta para a escola. Xavier, que tá pintando freneticamente, é interrompido pela Wandinha. Nunca interrompa um artista, isso é um crime. Mas ela mostra para ele o desenho e ele reconhece. Ele já desenhou aquele lugar porque ele teve um pesadelo. E ele diz que aquilo é a mansão Gates. E logo depois, Mãozinha revela um quadro que ele pintou da Wandinha tocando cello, o que mostra que ele tá muito fissurado nela. Mais tarde ela vai até a mansão investigar, mas encontra o prefeito saindo de lá e ouve ele dizer no telefone pro xerife que ele sabia quem estava por trás de tudo. Ela então entra no porta-malas do carro, vai com ele até a cidade, mas antes dele chegar até o xerife, ele é atropelado e vai parar no hospital. O xerife interroga Wandinha, ela diz que tá tudo conectado com a família Gates, mas ele não acredita. De volta nunca mais, a professora Marilyn conversa com Wandinha, entrega pra ela um livro do Frankenstein, mas ela recusa e manda a professora embora. Depois ela marca com Tyler e Enid, engana os dois e usa eles pra poder sair da escola, já que ela tá proibida de sair de lá, e volta pra mansão Gates. E mesmo Enid muito chateada com ela, os dois vão lá e ajudam ela a investigar a mansão. Lá, logo na garagem, Wandinha vê o carro que atropelou o prefeito e vasculhando o resto da casa, eles encontram um altar por Crackstone, com velas quentes ainda, significando que alguém esteve lá recentemente. Encontram um quarto da Laurel Gates arrumado e com flores novas, as mesmas flores que a psicóloga entregou no quarto de Eugene, e Wandinha pega uma caixa de música da Laurel, mas então o monstro aparece. Elas fogem e acabam caindo no porão da casa, e lá encontram os restos que o monstro pegou das vítimas. Elas são novamente atacadas no porão, mas conseguem fugir. Wandinha então volta para pegar o Tyler, que tinha ficado para trás, e encontra ele do lado de fora, ferido no peito. O xerife, ao chegar em casa, vê seu filho sendo tratado por Wandinha e questiona o ocorrido.
Ela o leva até a casa, mas tudo sumiu. Ele então a proíbe de se aproximar do Tyler. Ele a deixa na escola e acontece uma nova discussão entre Vandinha e a diretora Wims, que diz que mais um deslize fará ela ser expulsa. Ao chegar no quarto, ela vê Enid arrumando suas malas. Ela se muda de quarto dizendo que Vandinha só pensa nela mesmo e que ela tentou muito, mas não dá. Vandinha então se vê sozinha e pela primeira vez o sentimento é ruim. O episódio acaba com ela encontrando fotos dela dentro da caixa de música da Laurel Gates. Ela tá sendo observada por alguém. E enquanto isso, uma figura misteriosa entra no hospital e dá fim no prefeito. Episódio 7, se não me conhece ainda. A abertura do 7º episódio mostra o enterro do prefeito com várias pessoas suspeitas presentes ali. Vandinha vê que tá sendo observada, corre atrás do observador e descobre que é seu tio Chico. Basicamente, o tio Chico roubou um banco, tá fugindo, sendo perseguido e precisa se esconder. Vandinha, lógico, esconde ele dentro da escola. Tio Chico, ao ver o mural da Vandinha, se interessa sobre o caso e quando vê o monstro, reconhece ele e diz que é um Hyde, tipo do médico e o monstro. E revela também que escondido na biblioteca da Sociedade Belladonna tá o diário do Nathaniel Faulkner, outra referência literária da série. E ele diz que antes de fundar Nevermore, Faulkner viajou pelo mundo catalogando criaturas. Durante o episódio vemos que a relação de Vandinha com Enid, Xavier e outros não tá lá muito boa. Inclusive, ao se encontrar com Xavier na sala dos Belladonnas, ela o acusa de ser um monstro e indica pistas que fazem sentido. Ele vai embora, claro, e Mãozinha e tio Chico ajudam ela a pegar o diário dentro do cofre. E depois ela leva o diário pro seu quarto. Faulkner descreve o Hyde sendo como artistas de temperamento vingativo. É uma mutação que pode ser desencadeada por trauma ou é ativada por indução química ou hipnótica, e ele vira um servo de quem o criou. Logo, existe um monstro e um mestre. Eles são interrompidos pela professora Marilyn, que fala sobre Enid. Depois ela segue Xavier e vê ele entrando no carro da psicóloga. Vandinha então vai contar para a professora Wims, só que a psicóloga já tá lá. Ô mulher rápida essa daí. Vandinha desconversa, a psicóloga diz que talvez ela tenha que falar para o juiz sobre ela, o que pode levar ela para uma ala psiquiátrica de um reformatório. A diretora defende a Vandinha. Vandinha desconversa falando sobre técnicas hipnóticas e a psicóloga diz que conhece essas técnicas. Mais tarde, Vandinha e o tio vão para a cafeteria e Tyler vê o livro e ela fala pra ele sobre o Hyde, mas o xerife interrompe os dois. Mais tarde, Tyler marca o encontro com ela e leva ela pra cripta do Craigston. A cripta tá toda decorada com luzes e preparada para um piquenique com filme. Eles são novamente interrompidos pelo xerife quando estão quase se beijando e ao voltar pro quarto, Vandinha vê tudo revirado e Mãozinha presa na parede com uma faca. Ela corre com Mãozinha até onde tá tio Chico e ele com muita dificuldade consegue reviver Mãozinha. Inclusive, esse é um momento muito triste em que Vandinha mostra suas emoções escondidas e até chora. Mãozinha sobrevive, mas eles perdem o diário. Posteriormente, ela confronta a diretora na frente da professora sobre o monstro ser um Hyde. Wims pede para a professora sair e demonstra em uma conversa com a Vandinha que só quer proteger Nevermore. O filho do prefeito procura Vandinha e revela informações sobre os Gates. Aparentemente, Laurel não teve seu corpo encontrado. E para ficar mais estranho, a casa Gates foi comprada por uma senhora de 90 anos que deixou a casa como herança para sua cuidadora. Ela então confronta a psicóloga acusando-a de ser a Laurel, inclusive deixando a caixa de música ali. Porém, a psicóloga é morta logo em seguida pelo monstro, assim que Vandinha deixa o consultório. Vandinha, então, quando descobre sobre a morte da doutora, vai até o galpão de Xavier e encontra ali os itens das vítimas, o óculos do Ron e até mesmo o colar da doutora, o que é muito estranho. E então entrega Xavier para a polícia e ele vai preso. Ela faz as pazes com Enid, vai se encontrar com Tyler na cafeteria vazia e ao beijá-lo, tem uma visão e descobre que, na verdade, ele é um monstro. Tananana. Episódio 8, confrontando desgostos. Chegamos finalmente ao EP final e logo no começo vemos Vandinha atraindo Tyler para uma armadilha. Ela o confronta acusando-o de ser um monstro e o sequestra com a ajuda de Bianca e de outros Belladonnas. Ele acorda acorrentado no galpão de pintura de Xavier, mas se recusa a admitir que é o culpado. Vandinha então pega seu kit de tortura e começa a dar choque nele. Os outros, claro, ficam muito assustados com tudo isso e vão embora e contam tudo para a diretora. A diretora, por sua vez, avisa o xerife. Quando o xerife chega, Vandinha tá pronta para usar o martelo. Eles então são levados para a delegacia. Ela fala pro xerife que o Tyler é um monstro que vai se virar contra ele. E antes de deixar a delegacia, Tyler pede para falar sós com ela e diz descaradamente que ela perdeu. Ele conta como começou a se transformar e diz que gosta daquilo. E no último momento diz que ela não sabe o que está por vir. De volta a Nevermore, a diretora expulsa Vandinha e diz que ela irá embora no dia seguinte. Vandinha então dá um jeito de entrar na prisão para conversar com o Xavier, mas ele a rejeita dizendo que todo mundo que se envolve com ela se machuca, o que é verdade.
diz que ela é tóxica, o que é verdade também, e finaliza dizendo que se ela não quer que a pintura se realize, que mostra o peregrino destruindo a escola, ela tem que ir embora dali, porque se ela não estiver lá, a profecia não vai se realizar. Só ouvi verdades dele, viu? Depois ela se despede de todo mundo da escola, diz que nunca vai esquecer Enid e parte pro hospital para se despedir de Eugene. Só que lá encontra ele acordado. E ele conta pra ela que quem explodiu a caverna estava usando botas vermelhas. Tchananã! Descobrimos que se trata da professora Marilyn. Por isso que só tem aula dela na escola. Vandinha então volta pra escola e confronta a professora, que nega ser culpada, mas o Tyler aparece e confessa tudo. Ela então deixa a máscara cair, revela seus planos e seu ódio pelos excluídos e diz que Tyler ia interceptar ela de qualquer jeito antes de ela chegar no trem. Mas quem está ali, na verdade, é a diretora Wims, que está se passando pelo Tyler. Porém, a professora é muito mais inteligente que todo mundo, consegue envenenar a diretora e mata ela. E ainda captura Vandinha dando com uma pá na cabeça dela. Mãozinha vai pedir ajuda pra Enid, que tá com o Ajax, mas que tá falando com Eugene no celular, porque ele acabou de ligar pra ela, e ele conta tudo pra ela. Então todos se mobilizam pra ajudar. Inclusive o xerife, que tá levando o Xavier embora, porém tem que voltar, porque todos os carros ali da delegacia tiveram os pneus furados. Vandinha acorda na cripta do Crackston e descobre que a professora, que na verdade é Laurel Gates, é descendente de Joseph Crackston, e também que ela quer reviver o homem que sozinho quase exterminou os excluídos. É para isso que ela precisava das partes das vítimas, mas também ela precisava do sangue de Vandinha, porque ela era a chave, pois a alma dele foi amaldiçoada por Goody Adams. Ela consegue reviver Joseph, ele fere mortalmente Vandinha e parte para a escola. Goody aparece e diz que pode curar a Vandinha graças ao medalhão talismã que Mortícia deu para ela, mas que se ela fizer isso, Vandinha nunca mais vai conseguir ver a Goody. E também ela revela como derrotar o Joseph. Basta enfiar uma faca no coração dele. Ela então passa pelo corpo de Vandinha e a cura totalmente. Aí então começa uma sequência de lutas. Tyler tenta impedir Vandinha, mas é impedido pela Enid, que finalmente conseguiu virar uma mulher lobo. E Joseph, já tendo começado seu ataque à escola, é confrontado por Vandinha. Ele é um zumbi com poderes mágicos, inclusive para uma flecha no ar que o Xavier atira nele e joga lá de volta, mas Vandinha entra na frente salvando o Xavier. Por sorte nada acontece com ela, só pegou no ombro, tá de boa. Então começa uma luta entre eles, e com a união de Vandinha e Bianca, Joseph é derrotado e tem seu coração perfurado, e pega fogo e desaparece. Já Tyler é derrotado por Enid pelo xerife, que intervém dando um tiro no braço do monstro. Laurel Gates então aparece para tentar finalizar a Vandinha com uma arma, porém Eugene aparece também e imobiliza ela utilizando as abelhas que são controladas por ele. Vandinha então vai lá dar uma bica na cara dela e desmaia ela. No fim, as aulas são suspensas, descobrimos que o Wims realmente morreu e que tudo que ela queria era proteger a escola que ela amava. Vandinha agradece Bianca e Xavier presenteia ela com o celular. Quando ela já tá no carro da família indo embora, ela recebe mensagens e descobre que tem um stalker. E na cena final vemos Tyler sendo levado num carro acorrentado, mas de repente ele acorda e se transforma. Bom, agora eu acho que você já pode assistir a segunda temporada tranquilamente, que estreia agora no dia 6. De nada, tá? Se gostou desse vídeo, se inscreve aí que eu vou tentar fazer um vídeo mais ou menos nesse formato de Stranger Things. Deixa críticas construtivas se tiver alguma e a gente se vê. Falou!